to sprung. Hoje a gente tem uma participação especial aí, que é o Renato Santana Brito, né? Ele é bacharel em Ciências da Computação e tem MBA em Full Stack Developer. Ele já trabalhou em várias empresas, como Embraer, Porto Seguro, Natura, Banco Banestes, e atualmente ele ocupa o cargo de analista de sistemas no Serasa Experience. Eu quero primeiro agradecer aí o Renato a participação, o tempo que vai disponibilizar com a gente, ver se eu apresentei corretamente. Não, tudo ok. O que você tem a falar um pouquinho sobre a sua experiência, sobre o pessoal aí que quer seguir nessa área de TI? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou falar um pouco da minha trajetória, né, pessoal? E se vocês tiverem dúvida, se eu estiver falando alguma coisa da minha trajetória, se vocês tiverem dúvida nesse momento, vocês podem estar perguntando, tá? Para a gente não fugir muito e deixar lá para o final, tá? Mas pensando assim, quando eu comecei em TI, na verdade, eu nunca pensei em entrar na área de TI mesmo, tá? Porque minha área mesmo era eletrônica, tá? Eu já trabalhava com eletrônica, eu já estava uns 10 anos com eletrônica, tá? E eu tive um pouco de conhecimento, assim, na área de programação, quando eu fiz meu técnico em eletrônica, e vou ser sincero com vocês, tá, gente? Não gostei. Realmente, eu lembro que naquela época foi terrível, eu não entendia bolhufas de nada de linguagem C, aliás, comecei com essa linguagem meio pesada já, né? Não entendia nada. Então, o que eu gostava mesmo era de eletrônica, né? Mas, pelo tempo que eu fiquei nesse mundo de eletrônica, eu fiquei uns 10 anos, né? Começou a pesar bastante, né? Então, algumas coisas foi mais pela minha saúde, e aí abriu uma oportunidade de trabalhar com programação. E por incrível que pareça, na época, apareceu uma vaga de programação em linguagem C para trabalhar com jogos, né? E tinha um amigo meu que trabalhava nessa empresa e, ele me convidou, falou, cara, tenta, você não quer tentar, né? Porque eletrônica não tá te fazendo bem, eu acho que talvez você consiga, né? Realmente eu fui pela empresa, para lá tentar, e foi nesse primeiro momento que eu descobri uma coisa interessante. O que me fez não gostar de programação, não era eu que não gostava, e sim a forma que me passaram no primeiro momento, tá? Porque quando eu entrei na empresa, o pessoal começou a me ensinar, mostrar de uma outra forma, e aí foi nesse momento que eu comecei a entender programação, e aí eu comecei a gostar. E aí eu fiquei uns 6 anos trabalhando com jogos. Como eu não tinha ainda uma carreira sólida, né, em programação, aí eu pensei em vou fazer uma graduação, né? Comecei a fazer um estudo para ver qual que me direcionar. Na época, eu falo assim na época, né, pessoal, porque vocês podem ver que TI muda bastante, tá? Eu praticamente estou já uns 12, 13 anos em TI, nessas horas que a gente vê que a gente está ficando velho. um pouquinho de tempo, mas na época a gente tinha 3 cursos que eram focados, né, para TI, que era Sistema de Informação, né, Ciências da Computação e Engenharia da Computação, né. Na época eu acabei escolhendo Ciência da Computação, por quê? Porque eu estava muito focado em jogos naquela época, né, eu não conhecia o mundo, assim, de TI, e aí analisando os cursos, eu vi que ciência de computação se encaixava bem ao que eu queria naquele momento, porque eu poderia ver, tudo. Eu já sabia que eu não iria me aperfeiçoar num só ponto, mas eu ia conseguir ver tudo de TI praticamente, tá? Então foi por isso que eu acabei escolhendo ciência de computação. E foi uma escolha muito acertada, tá, pessoal? Por quê? No decorrer desse tempo, eu comecei não é que eu fiquei pulando assim, de empresa em empresa, mas, vocês vão ver que em TI, dificilmente vocês acabam ficando muito tempo numa empresa, tá? Dos projetos que vai aparecendo, outras coisas que você vai querendo fazer. Então, depois que eu terminei minha graduação, aí eu já sabia mais ou menos o que eu queria trabalhar, tá? Eu acabei saindo na área de jogos. Então, essa parte é uma outra parte interessante, porque muitas pessoas, às vezes, ficam com receio de ir para a TI, falando, nossa, a gente precisa aprender matemática, precisa ser muito focado em matemática. Mas, gente, isso não é verdadeiro,
Se você vai para a área de jogos, sim, aí você vai necessitar de física muito pesada. Mas a programação em si, comercial mesmo, o que você precisa mesmo é de lógica, né, de boas práticas de programação. Tá? Que mais para frente eu vou falar um pouco, quando tiver mais parte do que eu tá trabalhando. Depois disso, tanto é que quando eu terminei minha graduação e eu estava terminando a área de jogos, muitas pessoas falavam, nossa, se você faz jogos, você consegue trabalhar em qualquer área da área de TI. Mas quando você vai ver para o lado comercial, não é bem dessa forma. O pessoal acaba tendo um pouco de preconceito, porque eles acham que, tipo, você não vai entender a lógica dos negócios. Então, eu lembro que nesse período, eu tive um pouco de dificuldade para conseguir emprego. Tá? Tanto é que eu acabei, tipo, ficando uns 2 anos lecionando na graduação, tá? Por causa desse período de não conseguir me adequar, achar uma empresa, até que eu tive a oportunidade, uma empresa me dá chance e falou, não, vamos dar uma oportunidade para você. E foi graças à empresa que eu vi vários tipos de tecnologia e eu consegui colocar tudo em prática, praticamente quase colocar tudo em prática que eu vi em ciência de computação e também aproveitei e fiz minha pós-graduação de Sistema de Desenvolvimento Web, porque através da empresa, que foi a Sonda IT, que é uma empresa chilena, não é o mercado, pessoal, só para falar, eu comecei comecei a trabalhar com servidores de pessoal de energia, aí o pessoal me convidou para trabalhar com mobile, foi um grande ganho que eu tive bastante naquela época, e estava chegando muito forte, né, aqui no Brasil, entendeu? Eu comecei a pegar bem no inicinho mesmo, com Eclipse, não sei se vocês já estão começando a ver isso, mas depois a gente passou para o Android Studio, então eu consegui acompanhar toda essa migração. E com isso, eu começando a meio que o pessoal começar a me notar, por causa que eu não tinha problema de pegar várias tecnologias, porque na época que eu estava em jogos, eu acabei tendo uma prática de ser autodidata, de sempre estar procurando conhecimento, tá? Eu era muito curioso com isso. Eu comecei a gostar disso. Então, o pessoal viu que, toda a parte de tecnologias, banco de dados, mobile, servidor, eu sempre sabia um pouco. E o pessoal falava, pô, vamos tentar pegar você e vamos fazer um case. Que a empresa estava querendo partir para um outro caminho, que era o quê? De, ser uma consultoria. De, pegar projetos de outros lugares e colocar um pessoal lá para trabalhar. Então, foi graças a isso que eu tive a oportunidade de conhecer várias empresas, né? Acabava pegando projetos, de 2 anos, 2, 3 meses, tá? No cliente, cheguei a viajar bastante. É um pouco cansativo, tá, pessoal? Não vou falar que, é legal viajar? É legal. Mas cansa um pouco. Porque às vezes você tem que, porque às vezes você está sozinho, tá? Em alguns momentos. O pessoal, coloca um projeto para você vai ficar uns 3 meses alocado, e eles depositam confiança em você. Então, às vezes você tem que, trabalhar de manhã, e às vezes à noite está estudando, porque você só conta com você, às vezes, em alguns momentos. Mas graças a isso, eu acabei pegando uma bagagem bastante forte, né, em várias áreas, tá? Então, chegou no momento que, você não precisa mais procurar emprego. Isso é uma coisa muito gratificante, entendeu? Porque pelo seu currículo e pelo que o pessoal procura, as pessoas vêm atrás de você, tá? Elas começam a te oferecer emprego. É legal, mas também vocês têm que ficar assim, um pouco com o pé atrás. Porque se eles estão correndo atrás de você, é porque, eles têm uma demanda muito grande, entendeu? E uma responsabilidade também muito alta sobre isso. Tanto é que, por exemplo, eu estava na Sonda, então teve um momento que eu tive uma proposta do Santander para estar trabalhando, e nesse mesmo momento apareceu a empresa GFT, que é uma empresa alemã, e as duas no mesmo momento que fizeram propostas para mim, ir para eles, para vocês verem como é que é o mercado. Eles, às vezes nem se importam muito como é que tá, eles já te ligam perguntando se você está bem no emprego, né? Se você não estiver descontente, já querem saber se você quer sair da empresa.
Isso não acontecia anos atrás. Isso está acontecendo mais agora, uns 5, 6 anos, mais ou menos. Que aconteceu esse boom, né, da tecnologia, de pessoal correr atrás das pessoas de TI, que é um cenário interessante, que às vezes eu vejo que, tipo, as empresas, elas estão com um pouco de desespero, assim, de atrás de pessoas, porque tem vagas, né, e também tem do outro lado tem as pessoas que estão estudando, mas também estão naquela correria de estudar, e às vezes ficam com muita pressa de aprender, né, então eu vejo muitas pessoas que entram lá na empresa, que, tipo, não tem tanta base, entendeu? Tipo assim, eles passam muito por cima disso. Isso é uma coisa interessante de se ver. Mas voltando, acabei indo para a GFT, tá? Porque eles vieram com uma ideia que era muito parecida com a da Sonda, só que eu não ia precisar viajar tanto. A ideia deles era mais ficar concentrado em São Paulo e ficar fazendo vários projetos também de 3, 4 meses, né? E eu achei mais interessante, porque eu achava meio cansativo ficar, tipo, pegando avião, ficar sozinho, isolado. E dessa forma da GFT, eles vinham com uma ideia que você ficava alocado num grupo, né? Quando você vai para um grupo dentro de uma empresa, é um pouco melhor, porque o pessoal está ali para te ajudar, né? Quando você vai para outra sozinho, é mais complicado, tá? Muita gente começa a ficar em cima de você, dependente de você, tá? E o interessante é que, quando eu entrei na FT, eles me alocaram, tá, na Serasa, tá? Acabei ficando uns 4 meses na Serasa, e eu já fui, eu já tinha bastante tempo, né, de carreira, então já me colocaram já com a parte de arquitetura dos projetos, né? Então, comecei a pegar os projetos, fazer a arquitetura dela, fazer a programação dela, tá? Isso foi no começo da Serasa, com os meses que eu comecei. Então, eles acabaram fazendo uma proposta, né, para me sair da GFT e vir para a Serasa, tá? Então, eu achei legal, e aí eu pensei, bom, agora parou essas ideias de viagem, essas coisas, eu ficar aí falando para lá e para cá. E aí, na Serasa, eu participei em, tipo, várias posições, tá? Eu entrei como analista de sistema lá, aí fiquei nessa parte ajudando o pessoal de arquitetura, tá? Fazendo os projetos. Aí também desenvolvia, fazia o desenvolvimento dele. Aí depois, com o passar do tempo, de conhecimento das aplicações, aí me passaram para Tech Lead, que aí eu comecei a organizar a equipe, cuidar dela, tipo, tirar as dúvidas, fazer code review dos códigos do pessoal, né? E mesmo assim, como eu gosto de programar, e também não é muito o meu perfil de gerenciamento, tá? Acho por isso que eu acho bem legal essa área que o pessoal fala de Y, né? Você pode seguir tanto a área de gerenciamento como a área de desenvolvimento. Então, eu acabei seguindo essas duas linhas. Eu ficava uma parte do meu tempo na parte de gerenciamento e depois uma outra parte em desenvolvimento. Então, você tem essa oportunidade de você poder escolher. Tá. E aí acabei, como teve vários casos de sucesso dentro da empresa, eles acabaram, tipo, passando eu para outras equipes, para fazer, tipo, o mesmo trabalho que eu fazia numa equipe, eu fiz nas outras, né? Para a gente, tipo, ter um ganho, porque a Serasa começou com uma transformação digital, tá? Há uns 3 anos atrás, tá? Muitas empresas estão nesse caminho, hoje em dia, algumas estão um pouquinho mais atrasadas, mas já estão bem encaminhadas. Então, agora eles chegaram num momento que praticamente a gente já automatizou tudo lá dentro da Serasa, né? Então, a gente chegou num patamar que agora vamos pegar agora a área de negócio e juntar com a área de TI, né? Que é um outro movimento, que é o último passo da transformação digital que está tendo. E aí, algumas pessoas estão tendo um pouco de choque, né? Por causa que, tipo, você vê que a gente, apesar de estar numa empresa, apesar dela ser muito grande, né? A gente vê que, tipo, um pedaço dela seguiu
no caminho de transformação digital. E outra parte ficou estacionada. E é muito engraçado. Aí você, tipo, quando junta essas duas, e você tá no método, tipo, você tá a 1000 aqui por hora, e o pessoal entra, eles, tipo, não tô entendendo o que você tá fazendo. Entendeu? E é interessante. E aí você tem que fazer todo o passo a passo. Algumas coisas são um pouco meio complicadas, porque o pessoal não aceita mudanças. Essas pessoas que não aceitam mudanças, eu não sei se tem muito espaço para elas hoje em dia, tá, gente? Porque eu vi o que acontecendo. Muitas pessoas acabando pedindo as contas por causa disso, porque eles viram muitas mudanças, né? E eles não queriam também aprender coisas novas, né? E aí, tipo, a empresa ainda dava oportunidade, né? A Serasa é bem grande, ela dava oportunidade, tipo, ajudava com vocês com curso, entendeu? De, tipo, colocar outras pessoas, sêniores, para ajudar, tentar ensinar, mas mesmo assim ainda tem pessoas que ainda não querem isso, né? Então, aí eles acabam pedindo as contas. Eu vi que a Chile colocou um questionáriozinho aqui para ir organizando as coisas. Aí agora vem uma parte que vem a parte de desavença na equipe, né? Realmente, às vezes acontece, tá, gente? Pessoas assim, tipo, que elas, isso que eu tô falando, elas não querem mudanças, ela quer ficar, tipo assim, ela quer ficar no seu cantinho, né? Mas quando eles vêem as pessoas saindo, né, aí elas começam, eu acho que é uma forma de você conversar com elas tentar mudar um pouco o pensamento, né? E eu também acho legal, que você não fica muito parado só naquilo, né? Que mais eu posso falar? É Sim. uma coisa que eu vejo que muitos dos nossos colegas perguntam, né, nos grupos, sobre qual a linguagem que devem aprender primeiro. Muitos questionam muito sobre isso. Qual a linguagem que é a mais importante, a mais preferida, qual que vai, talvez, você aprendendo consiga um cargo melhor, com um salário melhor, e muitos vão atrás disso, né? Buscam essa informação e vão atrás disso. Eu já acho isso uma coisa irrelevante. Já conversei com você algumas vezes, inclusive, e você até em algumas vezes me disse que a gente precisa saber um pouquinho de uma coisa, ter um conhecimento abrangente sobre uma linguagem, mas conhecer um pouquinho de cada uma, né? E o que você tem a dizer sobre isso? O que eu posso falar hoje? Hoje agora tem uma visão um pouquinho mais formada, pelo tempo que eu estou vendo do pessoal. Eu vejo mais pela idade das pessoas, tá, gente? Quando a gente fala, por exemplo, em Java, C Sharp, linguagem mais voltada ao antigo, ao C mesmo puro, as pessoas mais novas tendem a ter um pouco mais de dificuldade. Então, eu vejo que as pessoas mais novas gostam de coisas que, tipo, eu já monto aqui e já tá mostrando para mim, tá? Então, essas pessoas normalmente correm atrás de quê? De, tipo, JavaScript, do Angular, do React, do Vue, porque, tipo, você faz pouco código e você já tá vendo o resultado, tá? Então, quando você trabalha com um back-end, não é dessa forma. Você acaba tendo uma abstração, tem que ter uma abstração maior. Então, eu vejo que as pessoas da geração mais nova, elas não querem caminhar para a parte de fazer os sistemas embarcados, de back-end, tá? Mas, para aprender, assim, hoje em dia, tá? Se eu for seguisse um caminho assim, eu falaria para vocês, tipo, começa com Python, tá? Porque é uma linguagem simples, é uma linguagem fácil, tá? de se desenvolver. Não precisa de muita coisa para você instalar na sua máquina, não é nada pesado. E não quero que vocês, tipo, foquem na sintaxe da linguagem, tá? Isso é só para vocês começarem, só um pontapé inicial. Porque o ideal mesmo é vocês aprenderem, tipo, o conceito por trás daquilo. Tipo, vocês estão aprendendo programação orientada a objeto. Todos os conceitos, tipo, classes, entendeu? Encapsulamento, herança, interface,
entendeu? Boas práticas, padrões de projeto, é isso que é o importante, tá? Porque se você aprendeu bem o conceito numa linguagem, quando você vai passar para outra, fica bem mais fácil, porque a única coisa que vai mudar mesmo é a sintaxe dela, tá? A forma de você escrever, entendeu? Porque se você pode perguntar para mim, você pode fazer, tipo, por exemplo, fazer uma página na internet e colocar, e postar ela. Consigo fazer em C, C++? Consigo. Consigo fazer em JavaScript? Consigo. Entendeu? Mas qual é a mais fácil de fazer? Entendeu? Quanto tempo você vai levar para você desenvolver aquilo em uma certa linguagem? Entendeu? Então, hoje em dia, tipo, o interessante é o quê? Você ter conhecimento em várias áreas, tá? Por isso que eu acabei escolhendo o Full Stack hoje em dia. Porque você vai fazer o quê? Você vai pegar o problema e, através desse problema, você vai tentar identificar o que é o melhor para ele naquele momento, tá? Porque, por exemplo, eu posso falar para vocês, chegou uma demanda lá no Serasa que a gente precisava fazer um projeto de faturamento, né, para uma empresa de fora. Só que o gerente chegou para mim e falou, Renato, é o seguinte, cara, a gente não vai ganhar nada com isso, cara. Tipo, a gente só tá, porque ela já é feita hoje manualmente, mas a empresa não tá, o cliente não tá pagando pra gente. Então, o que eu quero? Quero que você faça o mais simples possível. Entendeu? A arquitetura que a gente fez inicial, tipo assim, a gente pensou em vários momentos em colocar tecnologias que, tipo, já visava a melhoria dela daqui a uns 3, 4 anos, para, tipo, crescer ela. Mas a forma que o nosso diretor chegou, a gente praticamente teve que colocar de lado aquele projeto e fazer algo bem simples, bem enxuto, mas por causa que ele não queria gastar dinheiro em cima, entendeu? Então não adianta você, tipo, vou pegar, não existe aquele negócio que a gente pode falar assim, essa aqui é a linguagem, que é a bala de prata, você vai usar para tudo. Isso não tem como, tá? E o ideal é você realmente saber um pouco de cada uma, tá? E lógico, ter uma que você seja muito bom, tá? Porque você precisa dela, porque para você conseguir, tipo, se você é bom nessa, as outras vão ser, tipo, vai entrar nos eixos para você, tá? Não muda tanto assim, entendeu? Renato, pode falar. Quer falar? Pode falar, eu vou abrir para pergunta. Você quer falar alguma coisa? Eu ia fazer um outro questionamento também que sempre aparece, sobre a formação, né? Porque a gente vê muitas pessoas hoje sem formação e entrando na área de TI. Então, o que a formação, no caso, agrega para a gente? O que diferencia uma pessoa que tem uma formação em TI, assumir um cargo numa empresa, e uma pessoa que apenas faz cursos de 1 ano, 2 anos, esses cursinhos que são oferecidos, básicos? O que diferencia? Olha, tipo, um tempo atrás, eu posso colocar bastante tempo, tá, gente? Tipo, uns 6, 7 anos, o pessoal focava muito no diploma, tá? Tipo, se você chegasse para mim e falar, tem o diploma da USP, da Unicamp, lógico, o cara preferiria mais essas pessoas, tá? Mas eu posso dizer, quase, tipo assim, 99%, assim, hoje em dia não é tanto visto assim, para quem está começando, entendeu? Hoje o diploma mais é válido para quando você está num cargo tipo de pleno sênior em diante, tá? Aí porque você precisa mesmo, né, dessa bagagem para isso. Mas para iniciante mesmo, hoje em dia não é tanto, tá? Tanto é que tem várias empresas que hoje eles preferem pegar uma turma com pouco conhecimento e eles fazerem todo um trabalho em cima, né? Porque dessa forma eles já começam a ensinar, tipo, toda a ideologia da empresa para as pessoas, tá? Algumas seguem um caminho que eu não acho tão certo, e tipo, pegam as pessoas, fazem você assinar um contrato que você de exclusividade, tipo, você tem que ficar, a gente vai ensinar para você, mas eu quero que você fique 2 a 3 anos aqui. Se você não ficar, você paga uma multa.
É uma prática que eu não sou muito a favor, entendeu? Porque acaba prendendo você. Eu acho que a empresa tem que, tipo, prender você pelo que ela é em si, não forçar, né, a pessoa. Mas a gente está tendo lá na cidade também alguns problemas com isso, tá? Com as pessoas no mercado. Então a nossa Scrum Master, ela deu uma ideia para a gente. Falou, gente, por que vocês não topam a ideia de pegar pessoas mais novas, né? Ou pessoas que não tenham muito conhecimento, né? Então a gente topou a ideia. Então, 2 anos atrás, a gente pegou 2 pessoas, né? Uma delas é a Joyce, ela tem 18 anos, e uma outra pessoa que estava em torno de mais ou menos uns 24 anos. E a gente começou a fazer um trabalho em cima do pessoal. Eles entraram como júnior, né? Ficaram 2 anos com a gente ensinando tudo direitinho. E hoje é impressionante, pessoal, porque as 2 pessoas são super dedicadas, tá? Elas hoje têm um conhecimento que vários sêniores entram e eles ficam impressionados, né? E hoje, por exemplo, a Joyce mesmo, ela está saindo da Serasa, né? A gente está contente pelo conhecimento tudo dela, mas ela está indo para um lugar melhor, ela está indo para o Itaú, e hoje ela está indo como uma engenheira de software, entendeu? E a gente fica muito contente, entendeu? Então, acho que é isso que eu acho que as empresas deveriam fazer, de dar oportunidade, e acho que deu certo com a gente, então acho que todo lugar pode também ter essa opção. Porque tem algumas empresas que vocês acham que vocês devem estar passando por isso. Que eles colocam aquele monte de sopinha de letras, tipo, não tem como, você é júnior, você saber tudo aquilo, entendeu? A gente sempre fala que, tipo, júnior é aquela pessoa que tem que ser super curiosa, né? Muito curiosa, ela tem que fazer tudo, ela tem que errar, não precisa ter medo, entendeu? Não precisa também pagar o banco de produção, mas já o pleno é uma pessoa que a gente entende que ele já começa, tipo, a pegar projetos sozinho. Entendeu? A gente já entende isso, que fala, você já passou da parte de ficar fazendo suas bobagens, você ficar estudando, você já tem que ter um pouco de conceito. Então, a gente, nos plenos nossos lá da Serasa, a gente já demanda projetos para eles, entendeu? E já o sênior, para a gente, é aqueles que, tipo, já entra na parte de regra de negócios, tipo, já está apoiando o arquiteto, entendeu? Então, a gente já necessita de pessoas dessa forma, e que tenha curiosidade, e também, pessoal, na área de TI, você tem que ser um pouco autodidata, tá? Não pode ficar, tipo, esperando de outras pessoas, né? A gente está vendo muito isso, tá? Tipo, a pessoa está fazendo o código, aí, tipo, dá um probleminha, a pessoa nem tentou procurar o problema, ou nem leu o problema que está na tela. Ela já foi procurar ajuda. Fala, não estou conseguindo compilar aqui, tá, tipo, bloqueando. Tipo, mas você tentou? Você leu o que estava escrito? Entendeu? Muitas pessoas estão fazendo isso, gente. Entendeu? Não precisa você ser, né? Uma coisa que é engraçada, vocês não precisam ter medo do computador. Tipo assim, ele não vai morder vocês se der algum erro. Entendeu? Não vai explodir. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mão. A primeira que levantou é a Luciana Santos. Você quer fazer alguma pergunta, Luciana? Boa noite, professor Douglas. Boa noite a todos. Bom, primeiramente agradecer, né? Renato aí está dispensando o tempo dele para nos orientar. E aproveitando a deixa, né, de que você falou de crescimento dentro das empresas, eu tenho visto então, sim, tendo muitas vagas. Só que, gente, eles pedem um currículo, assim, inacreditável para estagiário. É complicado, você se intimida. É complicado. Mas, enfim, a minha pergunta, na verdade, ela gira em torno do aperfeiçoamento. Eu ainda não sou vovó, mas me considero por conta de que essa gama de novos profissionais, eles são muito jovens, né? E eles têm uma inteligência digital que é invejável. E, assim, vou ser sincera, eu tenho muita dificuldade. A minha pergunta é o seguinte. Fazendo IVESP,
É um universo que ela joga o conteúdo no seu colo e se vira. Então, aí os meus colegas que não me deixam mentir nessa parte. Um curso, assim, que você pudesse nos indicar para que fosse, assim, digamos assim, fosse bem abrangente. E uma outra coisa, que nem você, a nossa amiga estava falando, né, que você disse que é bom saber um pouquinho de tudo, mas ter uma área, assim, que você realmente conheça. Uma linguagem que você realmente conheça. Você poderia estar sendo, assim, mais explícito nessas suas falas? Você poderia estar explicando melhor, por favor? Tá. Olha, gente, de cursos, assim, que eu posso dizer para você, seria legal vocês procurarem a Udemy hoje, tá? O site da Udemy, eu acho que eles vivem postando, tipo assim, promoções, tá? É muito acessível, tá? Os cursos deles, eu gosto bastante de lá, dessa plataforma. E aí compensa você fazer o quê? Tipo, ver o curso que você está querendo fazer e ver, tipo, os comentários das pessoas. Porque pelo preço, assim, é baixo. Então, você vai ver que tem vários cursos de pessoas que são um pouco ruins, mas tem muito boas pessoas lá, tá? Agora, ser específico numa coisa é um pouco complicada, porque vai muito do feeling da pessoa, porque a área de TI, a gente tem várias áreas que você tem que tentar ver o que você se identifica, tá? Você não precisa ser tipo, eu quero ser desenvolvedor, entendeu? Tem outras áreas que mesmo que você tenha dificuldade com aquela área de programação, você pode seguir um outro caminho, você pode seguir, hoje em dia você pode seguir a parte de gerenciamento, tipo ser Scrum Master, para começar. Depois de Scrum Master, PO, né, Product Owner, que você pega a aplicação, você, tipo, demanda as tarefas, mas é uma área mais gerencial. Se você não gostou, você pode seguir a parte de banco de dados, né, ser um DB, ou mesmo a parte de infraestrutura. Eu acho que o importante, primeiro, é o quê? É tentar identificar o que você gosta, tá? Não o que o mercado ou alguém está falando para você. Tenta primeiro identificar o que você gosta, e aí, em cima disso, você começa a fazer a sua pesquisa para você, tipo, afunilar o seu conhecimento. Ok? Kini, você quer fazer a pergunta? Minha pergunta, na verdade, eu ia pedir para você explicar um pouco mais para o pessoal, que eu não sei se eles sabem muito a respeito do Y que você falou, né, do TI, né, de você ter que escolher se você vai para a gerência ou se você vai ali continuar trabalhando como especialista, trabalhando mais com código, e qual é exatamente a diferença, né, do dia a dia, de um profissional para o outro, né, que você falou que você percebeu que você não gostava muito, conta um pouco para a gente sobre isso. É que antigamente a gente não era dessa forma, né? Você acabava tendo que escolher, ou você escolhia a gerência, né? Para trabalhar com o desenvolvimento das pessoas e tudo mais, ou então o desenvolvimento. Não tinha como você ficar nas duas áreas, ou, por exemplo, se você segue um caminho, uma vertente, tipo, eu estou seguindo a vertente de desenvolvedor, minha carreira é essa. Aí eu estou começando como júnior, desenvolvendo, fazendo a parte de programação, tá? Recebo as demandas certinho. Aí você passa para júnior, passa para pleno. Aí chega um momento que você não quer mais desenvolver, você não quer mais programar. Tá? Antigamente você não poderia fazer isso como hoje. Nesse momento você pode passar para a área de gerenciamento. Entendeu? Tipo, a gente vê muitos casos de, tipo, desenvolvedores irem para a área de Scrum Master ou a parte de PO, tá? O Scrum Master hoje, ele faz o quê? Ele fica mais na equipe para ajudar com as pessoas com a parte de infraestrutura, tá? Sobre as cerimônias, que hoje o que está muito na alta é o modelo Scrum, tá? Então, tipo, todas as cerimônias que a gente tem, por exemplo, no dia a dia, né, a gente trabalha com sprint, tá? Uma sprint a gente tem, tipo, 2 semanas.
Então, durante essas 2 semanas, a gente tem as várias cerimônias, tá? Uma delas é a daily, que é praticamente todo dia, tá? A gente tem um momento que a gente tem de 15 minutos para todo mundo, a gente se levanta, né, fica em pé e fala sobre o que a gente fez no dia anterior e o que a gente vai fazer e se a gente está com algum tipo de problema, tá? Então, para isso que serve a daily. Depois da dele, a gente tem também, uma vez nessas 2 semanas, a gente tem a planning, tá? Que a gente faz o planejamento, tá? Dessas 2 semanas, tá? Antes da planning, a gente tem a review e a retro. A review é para quando vocês querem, tipo, a gente quer tipo, demonstrar tudo que a gente fez nessas 2 semanas, tá? E a retro é que a gente pode se falar que é onde a gente lava a roupa suja. Tá? Porque praticamente, tipo, o que aconteceu, qual foi os problemas, teve alguma equipe que, tipo, te atrapalhou, né? Então, o papel da Scrum Master é estar fazendo esse gerenciamento, tipo, ajudando as pessoas a seguir todo esse processo, tá? E ela também, tipo, tem umas facilitações pra gente. Tipo, se a gente tiver algum problema, tipo, de abrir requisições, ela que, tipo, ajuda a gente a correr atrás de permissões e tudo mais, tá? Quando você passa para PO, aí já é um outro caminho, aí você já, tipo, realmente pega o quê? Tipo, vem alguns projetos, né, e você, tipo, é praticamente o dono daquele projeto, tá? Então, igual aquele do faturamento que eu te falei, tipo, a PO recebeu a demanda, tá? Ela recebeu a demanda, então ela vem para a equipe e ela passa para o pessoal, fala, ó, gente, eu tenho uma necessidade desse projeto, eu preciso montar esse projeto. Então, como é que a gente vai fazer isso? Tá? Então, normalmente é passado para um arquiteto, tá? Alguns analistas sêniores, eles tipo apoiam o arquiteto para montar essa arquitetura. Aí essa arquitetura vai, depois de pronta, ela vai para um órgão onde é um grupo de arquitetos para a gente, tipo assim, para eles ver se está válido ou não para a empresa, tá? Depois que tem essa validação, aí volta para a equipe começar a fazer todo o desenvolvimento, tá? E aí a PO, ela fica só fazendo o quê? Verificando se o projeto está de acordo e ela vem trazendo mais demanda para a equipe. A missão dela é essa, tá? E ela tem que fazer, ela faz como posso falar? O meio campo entre o cliente e nós, da equipe, tá? Então, hoje, em determinado momento, você pode estar passando para esse lado, ou vice-versa, tá? Não tem mais, como antigamente, que você só seguia um caminho certo, tá? A empresa, se ela, tipo, dependendo da empresa que você está trabalhando, ela abre vagas para determinado lugar, você pode estar pedindo para fazer transferência, tá? Se você realmente está de acordo com essas demandas. Não sei se eu expliquei corretamente, vocês ainda ficaram com dúvida ainda. Eu acredito que ficou perfeita a explicação. Kini, quer complementar? Pode chamar o próximo? Não, tava certinho, era isso mesmo. Obrigada, Renato. O próximo é o Rick John. Quer fazer uma pergunta? Sim, obrigado, Douglas. Obrigado, Renato. Fala, Rick. Sim, eu tenho 2 perguntas. A primeira, tenho 44 anos. Tem alguma dica para começar bem nessa área, na área de estágio? O pessoal aqui da Univesp me aconselhou, né, a montar um portfólio de projetos, mesmo que seja bem simples, né, para apresentar, por exemplo. Fazer a apresentação. Isso. Tá. Cara, acho que hoje o legal que eu vejo muito pessoal fazendo é você ir atrás do GitHub. Tipo, faz bastante projetinho, tá? Pode fazer vários, programação, à vontade, e sobe para o GitHub, entendeu? Porque hoje muitas empresas, quando vê o seu currículo, ela verifica se você tem um repositório. E através desse repositório, a gente começa a ver como é que você programa, entendeu? Eu não sei se você já participou de alguma seleção,
Mas algumas gostam de fazer o quê? De dar um projeto, tá? E damos, tipo assim, 2, 3 dias para você desenvolver. E depois você sobe para o GitHub para a gente analisar, tipo, o quê? Como você fez, tá? Se você teve como para pesquisar, como é que está seu código, se você fez bem estruturado, entendeu? Então, acho que a minha dica é essa, tipo, além de você fazer não ficar tão preso no portfólio, faz vários projetos e sobe para o seu repositório e atualiza seu LinkedIn. Isso eu acho que vai te ajudar bastante. Entendi. Renato, outra pergunta é se a matéria estrutura de dados te ajudou de alguma forma como profissional, ou não? Sim, essa foi uma das matérias que mais me ajudou. Por incrível que pareça, mesmo que vocês vão ter que ver aquele negócio de árvore, né, binária, tipo, por incrível que pareça, tipo, todo esse conceito lógico vai te ajudar bastante. Sim, tá? Uma outra coisa que eu acho que me fez lembrar é o inglês, pessoal. Tipo, é importante vocês terem primeiro, pelo menos a leitura em si, eu acho que é interessante vocês terem um conceito bem forte, tá? Porque a maioria dos conteúdos que a gente encontra tá todo em inglês e não tem como fugir disso, tá? Mesmo as literaturas em português que eu pego para ler, eles conseguem colocar de uma forma meio diferente, você fica mais, em vez de você, tipo, aprender, parece que você fica com mais dúvidas, tá? E uma outra coisa que é interessante, por causa do inglês, porque se você tem algum problema, você vai pro lógico e lá no Google. Então, você vai encontrar, tipo, a maioria das soluções estão em inglês. Tipo, você vai encontrar o stakeholder lá, tipo, praticamente tá tudo lá. Entendeu? Então, seu inglês tem que estar bem afiadinho. Aí a gente teve umas dicas bem legais do Renato, vão anotando já as dicas aí. Nossa, pior que as horas, o tempo vai passando e passa rápido. O próximo, Murilo, quer perguntar? Opa, boa noite, pessoal. Eu tenho uma pergunta, mas antes eu queria complementar o que o Renato tinha falado, na questão do pessoal ainda sempre com muitas dúvidas, né, em relação a qual linguagem seguir, quais dicas e tal. Eu lembro que uma década atrás eu comecei fazendo um curso de ciência da computação. Antes eu já trabalhava como técnico em informática e via que o nome computação por si só me chamava muito a atenção. Entrei no curso, tipo, na São Judas, na época, e pensando que eu ia ver somente programação, umas coisas legais, tipo, digamos que 80% do primeiro ano era só matemática. Era física, matemática discreta, matemática lógica, nossa, muita coisa. Aí tinha, assim, as disciplinas de programação, e lá eu conheci Java. Aí falei, putz, é isso que eu quero, vou ser um programador Java, tal, e cada vez mais me envolvendo, fazendo cursos por fora, e a base inteira dessa faculdade era Java. Tinha muita lógica e muita matemática. Porém, eu não concluí, acabei saindo, entrei na FATEC e fui fazer um outro curso que era informática para gestão de negócio. Lá, a maioria das coisas que eu via já eram mais regras de negócio, digamos assim, era 60% a 70% disciplinas, administração, RH, contabilidade, aí tinha lógica também. E aí, um tempo depois, eu fui trabalhar com um RP da TOTS, o Proteus, uns conhecem como Microsiga também. Eu conheço um pouco. E quando eu entrei para trabalhar com esse sistema, tipo assim, meu sonho é trabalhar com Java. Eu estava ali estudando, me especializando em Java. Mas eu entrei numa empresa, que a empresa utilizava o Proteus, a oportunidade daquele momento era aquela. Eu trabalho até hoje com o Proteus, estou migrando um pouco mais para BI. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que é o ponto da minha pergunta. Você acredita, pelo menos eu penso um pouco assim, e são as empresas que acabam definindo o perfil do profissional, se ele for flexível. Como você mesmo falou em uma das falas aí, a pessoa tem que estar aberta a mudanças, porque se não tiver aberta a mudanças, fica para trás. Sempre vai surgir uma oportunidade, não são realmente em todas as empresas, mas uma ou outra assim, vai surgir umas oportunidades que você pode abraçar aquilo e ir para cima. Não ser uma pessoa totalmente radical de falar, não gosto disso, não quero. A empresa, putz, eu amo Java, mas a empresa falou que Proteus, DVPL, uma linguagem que eu nunca ouvi falar na vida. É só pedir as contas e procurar outra. Mas eu acho que são as empresas que acabam
moldando o seu perfil, né? Como eu falei, há uns 10 anos trabalho com analista de sistema Proteus, mas agora a empresa colocou um sistema de BI, eu vi a oportunidade de migrar para uma outra área, e, tipo assim, até então, uns 2 anos atrás, eu não estava pensando muito em ir para uma área de BI, mas na empresa surgiu, digamos assim, eu estava pensando em ser o cara, sei lá, em C Sharp ou Python, mas agora eu estou buscando para BI, vi que eu estou gostando. Então, você concorda com isso, de que as empresas é quem, de fato, acabam mudando o perfil do profissional? Só um outro ponto antes de você responder. Dentro da minha equipe, tem uma pessoa que ela era da área, nunca foi da área de TI, a formação dela é contabilidade, ela trabalhava na área fiscal, mas ela era uma profissional diferenciada. Ela sempre buscou ir além nas análises dela, em questionar, em estar junto com o TI. Por que não está calculando o imposto X? A gente está tentando aqui, mas não chegou no resultado. Deixa eu ver como que vocês estão fazendo. Sempre foi muito curiosa em relação a isso, e nos ajudava. Tipo, então, acrescenta tal campo para fazer esse cálculo, fazer bater. Então, esse perfil dela, sendo de contabilidade, de uma outra área, acabou fazendo com que ela hoje fosse uma analista de sistema. Então, tipo assim, ela nunca fez uma faculdade na área de TI, mas surgiu uma oportunidade que a gente precisava de alguém que entendesse um pouco de regras de negócio, e hoje ela é analista de sistema, uma empresa de nome que, entendeu? Tipo, que coisa que a gente sabe, a gente que já veio do TI, rala pra caramba, entra por um estágio tal, tipo, vai crescendo, buscando um conhecimento, buscando sempre estar ali, se atualizando, mas eu conheço não somente ela, várias outras pessoas que vieram de uma área de negócios por entender da regra, o negócio acabou hoje estando como alguém da área de TI, totalmente. Porque normalmente o pessoal que é muito focado assim, na linguagem, assim, realmente tem uma certa dificuldade com a regra de negócio, né? É igual, tipo, o telefone sem fio. Tipo, você fala uma frase aqui, mas lá na ponta dificilmente chega, tá? Ela realmente tem essa certa dificuldade. Mas eu concordo com você nessa parte de que a empresa acaba moldando, tipo, as pessoas, porque ela acaba forçando o que a necessidade dela, né? Mas, lógico, cabe você que no fim é que tem a decisão final, se você vai realmente seguir isso ou não, tá? E hoje, pessoal, tipo assim, nossa, é o melhor momento que existe, tá? Porque a gente também tem que ver o quê? A situação da pessoa, né? Tem pessoas que falam, eu preciso do dinheiro, né? Tá precisando, e ela, tipo, acaba topando a ideia, não, beleza, porque ela não quer sair da empresa, tá? Mas hoje, tipo, são tantas propostas, tá? Então, por que, tipo, você vai querer, tipo, aceitar tudo que a empresa fala? Tá? Então, acho que, assim, analisa a sua situação no momento. Mas é o que você falou, eu concordo, sim, realmente, as empresas realmente, tipo, tentam moldar de uma forma você, tá? Tanto é que eu também acabei, tipo, em algum momento na Serasa, porque, indo para o lado de BI, eu tive que aprender Hadoop, Spark, porque não se encontrava profissionais, né? E não se encontrou no mercado. E aí teve a oportunidade, o pessoal, Renan, você quer topar pegar os projetos? Eu falei, não, tudo bem, vamos lá. Entendeu? E foi uma parte que eu tive que abandonar um pouco o tech lead para voltar a essa parte de desenvolvimento e ficar um bom tempo. Mas por quê? Porque a empresa realmente pediu. Entendeu? Então, o que você fala realmente faz sentido. Fernando, você quer fazer a pergunta enquanto isso? Obrigado, professor Douglas. Eu quero fazer uma pergunta, sim. Boa noite, Renato. Eu quero agradecer em nome da Fala, Fernando. Vespes Helpers, porque está sendo altamente construtivo essa sua explanação, tá? A minha pergunta, na verdade, são duas perguntas. A primeira pergunta, eu quero saber se você pode expor uma situação real no ambiente de trabalho que tenha sido um desafio que você tivesse que movimentar a sua equipe. Não sei se você trabalha com uma equipe, provavelmente sim. E no que consistiu esse desafio e no que consistiu a resolução desse desafio? Em termos de linguagem de programação, né? Tá.
Teve um cenário que não foi com equipe, tá? Que eu achei bem desafiador e, tipo, me deu muita dor de cabeça. Foi na Embraer, tá? Que chegou uma demanda que era para ir lá, ver a aplicação que eles estavam mexendo, e era para fazer uma manutenção. O que chegou para nós que era para fazer uma manutenção na aplicação deles, que era uma aplicação que fazia toda a parte de gerenciamento, de controle, e era mais para o pessoal de gerência, diretoria, tá? Porque você tinha muitas tabelas, tudo. E aí, então, eles pediram, veio sua demanda, e aí eu fui para lá, né? E aí eles pediram, como eles acharam que era uma coisa simples, eles mandaram apenas eu para verificar. Quando eu cheguei lá, nossa, cara, não tinha nada a ver com manutenção. A aplicação que eles estavam mexendo era uma consultoria que estava atuando nesse projeto. Eles terminaram o contrato e fizeram daquela forma, tipo, ó, terminou, largaram tudo ali e deixaram daquela forma como estava. E não fizeram repasse para ninguém, tá? O projeto que estava em produção estava defasado com o que eles tinham há, tipo, 7, 8 meses, tá? Não condizia com o que estava em produção. Então, quando eu cheguei, eu fiz a avaliação e falei pro pessoal, ó, gente, para sanar o problema de vocês, porque não tinha o código de produção, né? A gente teria que pegar o que está em produção, fazer uma engenharia reversa em tudo que está lá, fazer todo o nivelamento desse código para o que está de produção, para depois começar a trabalhar nas implementações novas que eles queriam. Eu tive que fazer todo um relatório, passei para o pessoal aqui de São Paulo como estava a situação, perguntando se eles queriam que eu desse continuidade, e aí me perguntaram, aí que veio a pergunta, né, quanto tempo você leva para fazer isso? E como eu estava sozinho, eu falei, ó, vai levar em torno de uns 3 meses. E aí foi realmente trabalhoso. Tá? Tive que fazer toda a engenharia reversa do código, fazer o nivelamento. Então, esse cenário foi realmente complicado. Essa minha pergunta foi exatamente para mostrar para a galera, porque a gente sempre tem uma ideia de fora, né? Uma ideia mais conceitual da coisa. E eu queria exatamente para que o pessoal tivesse um pouco mais de acesso ao dia a dia, né, do ambiente de trabalho. E eu gostei da sua resposta, para mim foi bem ilustrativa e me deu mais medo. Não, então, porque é assim, ó, quando você tá no júnior, pô, é legal porque você sai perguntando para todo mundo. Quando você tá no pleno, você ainda tá naquela, como é que você pode falar? Você tá, tipo, sossegado ainda. Porque se der problema, vai ter alguém para resolver. Entendeu? Agora, quando você chega no nível sênior, de especialista, aí acabou. Você não tem mais ninguém para perguntar, não tem mais ninguém para recorrer. E provavelmente tem essa cobrança de responsabilidade também, né? Em cima de você, né? Tem. Então, é uma situação um pouco desconfortável. Sim. E vou te dizer também que tem um adendo também, porque as pessoas também não ajudam, tá? Eu senti isso também quando aconteceu isso, porque eu fui para lá para ajudar eles, né? E alguns arquitetos deles não gostaram muito disso. Então, ainda teve uma certa, como posso dizer assim, receio, sabe, de ajudar você. Então, muitas coisas eu sentia dificuldade para pedir informação, correr atrás. Então, uma outra coisa que eu acho interessante para falar para vocês, gente, saiba conversar com as pessoas, tipo, faça amizade. Não precisa, né, ficar, tipo, mesmo que a pessoa chegue nervosa para vocês, não entre naquele nervosismo. Conta até 10, vai lá, tipo, deixa a pessoa no canto, depois você vai trocar ideia. Sempre tenta fazer amizade, que isso vai ajudar bastante vocês. Pessoal, eu vou falar pro Leandro tentar de novo, aí não vai dar mais tempo de fazer pergunta mais ninguém, que nosso tempo já está esgotando aí. Mas como o Leandro já estava na vez dele, acabou não dando certo, vou deixar ele fazer a pergunta. Quer tentar de novo, Leandro? Estão me ouvindo melhor agora? Opa! Agora sim. Então, beleza.
Bom, boa noite a todos. Na verdade, eu queria fazer só uma pergunta, mas também é mais uma contribuição, na verdade, que é o seguinte: eu já fiz uma graduação em computação há bastante tempo atrás, e uma coisa que a coordenadora sempre colocava é que, para as empresas, tinha muito pouca diferença em relação a se o aluno estava fazendo, lá na UFSCar, tinha ciência da computação e engenharia de computação, e depois entrou o curso de sistema de informação na EAD. Né? Então, tinha os 3 cursos. Mas a coordenadora sempre colocava que as empresas não diferenciavam muito de que curso que você vinha. Né? Se você tivesse o perfil para vaga, a empresa ela sempre ia estar aberta. Tirando, tipo, de cada 100 vagas que surgia lá de estágio, tinha menos de 10 que eram específicas de engenharia, porque realmente eram coisas que só quem faz de engenharia teria, ou era alguma coisa que precisava mais de física, e aquelas coisas bem específicas da engenharia. Por que eu estou colocando isso? Porque eu acho que o ponto que a gente tem agora de maior dúvida é justamente de escolher para que curso que a gente vai. Né? Então, porque o curso da Univesp, que acaba sendo a diferença de todos os cursos de computação que estão no mercado hoje, é essa ideia do nosso ciclo básico. Né? Então, a gente teve 1 ano e meio de curso comum, e agora a gente tem que tomar decisão por 2 cursos que não existem, ou cursos que ninguém nunca teve, que é o bacharelado em TI, e o bacharelado em ciência de dados, e a engenharia de computação, que é o curso mais tradicional. Que dúvida que eu tenho aqui, que eu queria colocar para você, que é o seguinte: no perfil do curso da Univesp, a gente, como as matérias são bimestrais, são mais rápidas, a gente não tem tido tanta cobrança em relação a pôr a mão na massa. Por que eu te falo isso? Quando eu fiz estrutura de dados na minha outra graduação, eu tive que entregar 4 ou 5 projetos, código mesmo, e valia 40% da nota. Na Univesp não tem essa cobrança. A gente respondeu as atividades, fez a prova, mas não teve a cobrança de ter que entregar projeto. A mesma coisa agora em programação orientada a objeto. O que acontece? O que eu tenho visto na Univesp? Ela forma um perfil de profissional de TI, que é mais isso, é de profissional de TI, e não de programador pleno. Né? Então, o estudante da Univesp ele acaba tendo mais conceitos gerais em várias áreas da computação do que saindo especializado. Por que isso é importante? Porque quando eu fiz lá na UFSCar, a gente saía programador C e Java. Saía mesmo. Todo mundo que saía de lá era programador pleno C e Java. Começava o curso com C e depois tinha Java. Aí, qual que é a questão? Você já falou um pouco disso, mas eu queria que você comentasse de novo, que é o seguinte: o estudante da Univesp, para poder pegar um emprego, ele vai ter que aprender uma linguagem de fato. E aí a questão que fica é, se ele realmente já parte desde agora, no 2º ano, para aprender uma linguagem efetiva, ou se ele aguarda as oportunidades aparecerem. Porque aquela coisa, a dúvida que ele tem é, eu vou para a ciência ou vou para a TI ou vou para a engenharia? Se eu vou para a TI, eu vou terminar o curso em 1 ano e meio. Né? E se eu for para a ciência, eu tenho 2 anos para me aprofundar em algo mais. Eu sei que está um pouco confuso, mas, na verdade, é a situação que a maioria dos alunos da computação hoje estão. Porque ele não sabe exatamente se daqui 1 ano e meio, no caso da TI, ele vai estar plenamente formado para ter um emprego na área de computação. Diferente da engenharia, que você tem ainda mais 3 anos de curso. Certo? E você vai ter mais disciplinas, apesar de você ter as perfumarias, né? A química, a física, mais cálculos, que acaba sendo não tão efetivas. Então, o que eu quero te pedir, na verdade, é uma ajuda assim. O que a gente tem que observar agora, na hora de escolher a disciplina, observando as disciplinas que a gente vai ter em cada curso e essa questão um pouco dessa deficiência que a gente tem de programação pelo fato de o curso da Univesp não ser tão prático quanto de outras universidades, sobretudo especiais. É que eu acho assim, que as faculdades estão seguindo o mercado, tá? O mercado, ele quer que você saiba várias coisas, né? Não tem como fugir disso. Mas quem está no mercado entende que tem praticamente algumas vertentes, tá? Se você quer seguir a área, por exemplo, de web, tá? Eu sugiro para você que você procure um curso que te dá um leque maior e que você aprenda várias tecnologias. Porque, com certeza, você é tipo um full stack, que você vai estar trabalhando tanto com back-end como com front-end. Então, uma graduação que te dá várias opções de estudo vai te ajudar para isso, tá? Mas agora também está tendo umas outras áreas novas, tá? Como o BI está muito forte. Então, acho que essa ideia da estrutura de dado é focada. Então, tipo assim, um curso que é voltado para ciências de dados faz
sentido você seguir esse lado, tá? Porque você foge daquele de full stack, você tem que aprender várias coisas, tá? E também tem uma nova área que está crescendo, tá? Que é o DevSecOps, tá? Que é a pessoa trabalha com infraestrutura, trabalha com a parte de deixar automatizado todo o seu set de programação, tá? Porque hoje a gente vai fazendo uns projetos, faz a aplicação, aí tem que subir para um servidor para colocar em produção, e hoje já tem tudo isso automatizado. Então, quem é que vai fazer toda essa automação? É o DevSecOps, é o SRE, que o pessoal chama. Então, já está tendo essa nova demanda. Tanto é que você pode até procurar, você vai ver que já tem especializações voltadas para isso, tá? Então, eu acho assim, que daqui a 2, 3 anos, pode ser que apareça mais profissões novas, né? Se você colocar na internet, colocar, tipo, engenheiro de software, hoje, analista de engenheiro de software, você já vai encontrar várias vagas em cima disso. Aí, o que é esse engenheiro de software? Tá? Não é aquela matéria assim, mas, tipo assim, o engenheiro de software hoje, ele trabalha com back-end, com front-end, com DevSecOps, e você já mexe com arquitetura. Tipo, é muita coisa. E eles inventaram essa profissão para que a pessoa se encaixe nisso. Tá? Entendi, mas na verdade, só colocar que é assim. Leandro, é só um rapidinho, para colocar o seguinte: o que a gente deve levar em conta para escolher um dos 3 cursos? Na verdade, era essa a minha pergunta. Eu entendi o que você colocou agora, é super completo, mas o que levar em conta para escolher entre TI, ciência de dados ou engenharia? Tá. Se você tem uma vontade maior assim, de seguir a área de desenvolvimento, eu acho que a primeira opção é mais válida. Tá? Se você gosta um pouco da arquitetura, da infraestrutura, então engenharia faz mais sentido. Renato, eu quero agradecer imensamente a sua participação, o tempo que você disponibilizou aí para a gente, para nos ajudar, colaborar com a gente. Se você quiser dar aí o seu encerramento, últimas palavras, está aberto aí para você. Pessoal. Só falar, foi bem legal o papo, eu gostei bastante. Eu posso dizer que no começo eu estava até um pouco nervoso. Se possível, minha prima está aí, tipo, pode deixar meus contatos, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar procurando, pessoal, não tem problema nenhum, tá? A gente pode estar conversando aí um pouco mais, ou quem sabe até marcando um café aí, depois da pandemia, ok? É isso aí. E boa sorte para vocês, gente. Obrigado. Até mais, pessoal.